o desafio do nosso sistema de saúde e da economia brasileira frente ao Covid-19. Parceirinhos, eu sou o Dr. Invest e eu estou aqui para tratar de forma bem objetiva do ponto crucial que envolve toda essa discussão. De um lado, a gente tem um sistema de saúde com fatos muito concretos do que deve ser feito. De outro lado, a gente tem a economia, que em consequência das medidas tomadas para proteger o nosso sistema de saúde, ela também pode entrar em colapso. Onde mora o ponto de equilíbrio entre essas duas coisas? Essa é a grande discussão. Eu acabei de assistir uma live com o ministro da Economia, falando com os empresários, através do Grupo XP, trazendo em pauta todos esses argumentos macroeconômicos. E à tarde eu estava assistindo o ministro da Saúde também, trazendo os dados do primeiro mês do Covid no Brasil, tá? E os desdobramentos disso. E a grande questão que mora aí, e eu quero te atualizar disso, é quando a gente vai sair de horizontal para vertical. Não é se a gente vai sair, acabou essa pauta. É quando a gente vai ter que sair. Só para atualizar, quem ainda não está familiarizado com esses termos, quando a gente diz horizontal, também chamado de lockdown horizontal, a gente está deixando em quarentena todos, no nosso momento atual, tá? Tanto as pessoas jovens, os idosos e os grupos de risco. Todo mundo em casa, em quarentena, para evitar o aumento da transmissibilidade do vírus. Por quê? Aqui nessa linha verde tracejada é a capacidade do nosso sistema de saúde. A linha laranja, aqui é o número de casos, tá? Que vão tendo no decorrer do tempo. E a gente tem que manter a transmissibilidade, o número de casos abaixo da capacidade do nosso sistema. Essa é a questão da saúde, tá? E para isso ser feito, existem algumas medidas que estão sendo tomadas. Só para a gente deixar bem amarradinho e atualizar para a gente vir com as pautas mais importantes. De que forma a gente pode manter essa curva abaixo? Primeiro, a gente achata a curva, isso está todo mundo falando, tá? Então, é uma pressão para achatar a curva. E aqui, a medida mais relevante e importante é a quarentena, tá? Manter todo mundo isolado, que a gente segura o número de transmissão, segura o número de novos casos. No entanto, surge com muito mais força agora e com fatos mais concretos no discurso do governo, a capacidade do Brasil em elevar, parceiros, a capacidade do nosso sistema de saúde para atender todas essas pessoas. Então, trazer essa linha tracejada para cima, como a gente consegue isso? Aí aqui o sistema de saúde ele está pautado em algumas frentes, tá? Primeiro, reduzir a transmissão, quarentena, tá? A gente manter a galera no horizontal, tá bom? Tem que manter todo mundo em quarentena, tá? Essa é a primeira medida. Sistema de saúde, como a gente pode fazer isso aqui? Aí tem duas frentes, tá? Produzir insumos, tá? Da estrutura, número de leitos, tá? Número de leitos com respirador, muito importante, tá? E descobrir a cura, tá? Descobrir os remédios. Então a gente tem que, só para a gente deixar organizado e não se perder, a gente tem que pautar aqui que a gente precisa ter leito e leito com respirador e à frente do governo para tentar achar a cura, né? Um tratamento objetivo. Por quê? Se a gente tem um tratamento, a gente diminui o tempo de internação. Diminuindo o tempo de internação e liberando mais pessoas com cura, além de a gente diminuir a transmissão, a gente também alivia o sistema. Então, a gente conseguindo aumentar a capacidade do nosso sistema, que não é algo fácil, vai depender muito da arquitetura que o governo vai montar junto com as iniciativas privadas como um todo, uma união completa entre governo, executivo e legislativo, tá? Junto com a capacidade das empresas também se mobilizarem para conseguir. Um exemplo, o que o Guedes estava falando, que a gente tem 4 empresas que produzem respirador no Brasil. Uma estava em recuperação judicial, com a sua capacidade bem reduzida, e estavam produzindo por semana em torno de capacidade de produção de 250 respiradores por semana. Então, a ação do governo, de forma conjunta com a iniciativa privada, já elevou essa capacidade para 1.000
respiradores por semana. No entanto, pelo início da curva, para que a gente consiga acompanhar em termos de capacidade, a gente precisa produzir 1.400. Eles estão buscando essa recuperação. Então, à frente do sistema de saúde, aqui para tentar aumentar a capacidade, aumentar o número de leitos com respiradores e tentar buscar a cura. São as três frentes: diminuir a transmissibilidade e aumentar os insumos, tá? Tanto internação, respiração, suporte para as equipes de saúde e EPIs para eles atuarem. E o que o ministro da Saúde destacou hoje é que, pelas expectativas dele, essa conjuntura aqui de conter a curva e aumentar a capacidade do sistema para a gente manter sem um colapso, ela é viável. O que eles estão preocupados é com o pessoal, mão de obra, equipe de saúde aqui, de conseguir a capacidade necessária para todos esses novos leitos criados, porque eles botaram o ponto de interseção de médicos que trabalham mais no hospital. Quando esse médico for afastado, isso vai impactar diretamente no sistema, e tem médicos que vão sair da linha de frente conforme a evolução da doença por condições de saúde mesmo. Então, a grande questão da saúde que eu queria atualizar vocês rapidamente é essa: a gente subir isso aqui, tá? Que agora a gente já tem fatos mais concretos de como a gente vai fazer isso, e diminuir a transmissão. Pô, legal, a gente vai segurar aqui. Só quando a gente começa a colocar em quarentena, o D é de desemprego, surge uma nova curva aqui de desemprego, tá? E a gente não sabe exatamente como vai ficar essa curva também. Os dados matemáticos, eles são meramente especulativos em cima de expectativas, especulação, tá? Então, parceirinho, o que acontece? O estudo que a XP fez com as empresas, pequenas e médias empresas, é que eles toleram 30 dias, tem caixa para isso, tá? Mais de 30 dias começa a aumentar o número de desempregos, as empresas vão começar a defaltar. A partir de 60 dias é quase uma unanimidade o default. Então, vai começar a ocorrer uma taxa de desemprego muito aumentada, tá? Então, eu coloquei aqui março, abril, maio, tá? Que próximo de maio a gente começa a ver essa curva subir com mais força, tá? Do desemprego. E aqui surge o argumento econômico, tá? A gente falou da saúde. O argumento econômico. Porque a taxa de desemprego, essa taxa de desemprego que eu estou representando aqui, é para a gente analisar a parte econômica que vai se suceder daí. Então a gente vê um impacto muito grande, trazendo consequências tão graves quanto o Covid, se não mais grave que o Covid no curto prazo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, parceiros. Ó, então a gente percebe as empresas não tendo capacidade para manter as pessoas empregadas e ter viabilidade da empresa, tá? Aí a gente começa a ver as empresas vão faltando com seus empregados, consequência da família. E aqui surgem as estratégias que estão sendo feitas. O ministro acabou de falar aqui que vão ser injetados 750 bilhões de reais para aguentar esse tempo entre as duas curvas. A grande questão é o quão distantes estão essas curvas, o quanto eu consigo tolerar que essas pessoas todas fiquem em casa sem eu gerar uma quebradeira em todas as instituições brasileiras. A grande questão é essa. Quando eu vou passar do horizontal para o vertical, qual é a distância que está essas duas curvas? O que mora o segredo? Ninguém sabe. A gente sabe que se a gente for esperar o tempo da doença, que pelo Mandetta é 1 mês subindo, 3 meses em alta e 1 mês descendo, totaliza em torno de 5 meses de doença, a gente quebra o país. Então a gente sabe que a gente não pode liberar muito rápido e que também a gente não pode liberar muito tarde. Vocês entenderam? Os extremos, eles são totalmente caóticos. Primeiro é para o sistema de saúde, o segundo é para a economia. E ambos têm consequências graves para o país. Então, de que forma a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio? O que está sendo feito do ponto de vista econômico para sustentar essas características? O que fizeram? Vamos injetar dinheiro, vamos sustentar as empresas e as famílias. O objetivo é esse. O grande problema é que aqui na economia vão ser injetados 750 bi
tá? Para tentar fazer, sustentar essas famílias e as instituições no período que deve-se ficar em quarentena, para tentar minimizar, diminuir, achatar ao máximo essa curva de transmissão. O grande problema aqui, e que foi discutido também em pauta da discussão, é a capacidade de esse dinheiro que está sendo disponibilizado chegar efetivamente nas pessoas. Trabalhador informal, os mais necessitados, que eles chamaram de o dinheiro de emergência, tá? As empresas, de que forma vai chegar? A capacidade do sistema em entregar isso no curto prazo, ela vai ser viável? Esse é o grande desafio do governo. Ele conseguiu montar uma estratégia que isso aqui vai mitigar, vai diminuir as consequências dessa recessão que se surge com colocar o país em quarentena, tá? No entanto, de que forma o governo está preparado para entregar realmente a ponta? Aqui é o desafio, e aqui é o grande desafio do poder executivo do nosso país hoje. Eles conseguiram entregar em 1 a 2 semanas um sistema coeso, palpável, para todos se beneficiarem, tanto as pessoas, a população mais frágil, quanto as empresas, tá? E aqui depois o governo vai buscar o fiscal, o momento é enfocar em recuperar. Ele também relatou que esse dinheiro já tinha uma perspectiva para, era um sistema de liberação lenta, nos próximos 8 anos, era a estratégia do governo liberar para a ponta lentamente essa grana, mas vai ser colocado tudo em 1 ano por conta da situação caótica, a situação atípica que nós estamos vivendo. Então, parceiros, o combate aqui para segurar esse vale entre as duas ondas é justamente injetar dinheiro, botar dinheiro na ponta, tá? Sustentar as famílias e facilitar a vida das empresas para evitar o quebra-quebra e toda a desorganização que pode levar à grande depressão econômica do nosso país. Então a questão crucial que a gente tem que ver é, conforme essa curva fosse se montando, se estruturando, analisando o nosso próprio caso, que a gente não tem benchmark sólido para analisar, a gente vai montar a nossa estratégia de liberar a parte vertical. Então não tem resposta ainda. A gente sabe que os dois extremos é muito grave e que, analisando o nosso caso, a gente vai fazer essa conversão de todo mundo apenas para os idosos e grupo de risco. E aqui mora toda a estratégia, tá? Aqui mora toda a dificuldade do governo em executar isso. Então, eu vou me posicionar, eu estou completamente contra a liberação por conta do caos que pode gerar na saúde. Não, eles estão pensando nisso também. Mas a segunda curva pode ser tão grave quanto, ou se não mais grave, então vai ter que ter esse ponto de equilíbrio. Não existe o mundo saúde e o mundo economia. Então a pauta discutida é essa. E ele acrescentou, e aqui vai para os parceirinhos investidores, que concomitante a essas estratégias, ele já está brigando por maneiras de a gente terminar essa curva do desemprego e voltar a crescer rapidamente, com as expectativas de que o Brasil ainda é uma economia com perspectiva de crescimento forte, a expectativa dos investidores no Brasil. Então, além dele injetar rapidamente todo esse volume de dinheiro para segurar isso, ele vai tentar fazer as reformas estruturais do país, tá? Então, as reformas estruturais vão fazer com que os investimentos voltem, tá? Então, ele deu uma expectativa, eu vou deixar anotado aqui para vocês, de que a gente vai combater essa curva aqui em 4 a 5 meses, tá? E de 5 a 6 meses a gente retorna, ou de 3 a 4 meses e de 4 a 5 meses a gente retorna, tá? Então, a gente combate a pandemia em 3 a 4 meses e a gente retorna a colocar o país no rumo de crescimento fortalecido em 4 a 5 meses. Então, a grande discussão, que é quando vai ser liberado isso aqui, ninguém sabe. Quem está te dizendo matematicamente que vão adoecer 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, isso é totalmente especulativo e irresponsável. A gente não sabe, o nosso caso é atípico,
e a gente vai ter que ter esse ponto de equilíbrio de como vai fazer esse movimento para cá. Então, para nós, parceirinhos investidores, a gente tem uma janela aqui de pelo menos, eu vou destacar aqui, 5 meses de alto risco, tá? Onde a gente, quando vai olhar para a nossa matriz de risco-retorno, no nosso investimento, a gente vê coisas, a gente coloca na mesa fatos que pode ser bolsa em 50 mil pontos, país entrando em crise de crédito, quebra-quebra de várias empresas, grande recessão, isso ainda está na mesa, tá? Então a gente tem que ter muita prudência com nossos investimentos, com a nossa carteira de investimentos, com a nossa alocação à estratégia de capital. Quando a gente olha a matriz de risco-retorno, a bolsa está em 70 mil pontos, 65 mil pontos, está barata, vou entrar, você está pensando apenas com a ganância, porque a realidade dos fatos aqui, e eu quero deixar isso muito importante, é que ainda está na mesa, existe a probabilidade de ter uma grande recessão, e essa bolsa ir para 50 mil pontos, tá? Então, ganância no momento não é a melhor pedida. O importante aqui é a gente fazer essa alocação de capital de forma mais estratégica agora para a gente proteger, sobreviver, tá? Então, o que a gente está pensando aqui? Eu, Dr. Invest, o que eu estou planejando para eu passar por tudo isso? Reduzir meu percentual de exposição à Bolsa de Valores, quero deixar entre 10% a 15%, aumentar a exposição em ouro e dólar, manter entre 20% a 30% ouro e dólar, o restante do meu dinheiro todo em caixa, tá? Eu prefiro comprar um pouco mais caro bolsa daqui a 5 meses, com menos dúvidas, tá? Do que comprar muito barato agora, cheio de dúvida, e isso aqui afundar, tá? Então a grande questão é olhar a matriz de risco-retorno para a gente poder se posicionar de forma a sobreviver a tudo que pode acontecer. Então tem que ser racional, não pode ir apenas pela ganância, pensando em multiplicação de capital exponencial no curto prazo e afundar junto com tudo isso aqui. Então o risco está na mesa de uma grande depressão econômica brasileira, tá? Se não uma das piores crises que o nosso país pode ter passado até o momento, tá? No curto prazo aí na mesa isso pode acontecer. Então tudo isso que eu estou te mostrando aqui é para a gente entender o sistema de saúde, tá? Como é que eles estão montando a estratégia, tanto da parte da saúde, tanto da parte econômica, e trazer para você uma expectativa de como a gente, como investidor, médico investidor também, tem que se posicionar, pensar para sobreviver a tudo isso, tá? E a gente também, como agente de saúde atuando agora, a gente vai ver que tem essa expectativa de um fortalecimento estrutural alinhado com a fusão do governo com a iniciativa privada e entregar um sistema, aumentar a capacidade do nosso sistema e manter sem colapso, o sistema de saúde brasileiro. Vale ressaltar aqui alguns pontos rapidamente. Quando a gente fala aqui em sistema de saúde, a gente fala como um todo, né? Mas se a gente for analisar do ponto de vista estritamente o sistema público de saúde, a gente sabe que o nosso sistema ele vive numa linha tênue ali entre o colapso e ter mesmo uma capacidade de atender toda a população em vários municípios, em vários estados do Brasil. Então, parceirinhos, isso aqui vai demandar muita dedicação, além de ter todos os argumentos que já estão sendo postos em mesa, de forma, ao meu ver, até muito competente da execução desse governo, que são especialistas, estão fazendo um ótimo trabalho, ao meu ver. O grande desafio deles é execução. A ideia está, os recursos estão sendo disponíveis, mas executar isso de forma rápida para entregar tudo que está sendo feito e evitar que o nosso país entre em recessão. Então, pelo Guedes, 5 meses a gente está botando a cara rumo de novo ao nosso crescimento de PIB. Claro que esse ano pode ser perdido, tá? A questão não é um ano, 2 anos, a gente quer saber se de forma estrutural o nosso bull market vai ser preservado, tá? Bolsa em 150, alguns falavam em 300 mil pontos. Será que a gente vai voltar a falar disso daqui a 5 a 6 meses? Será que a gente vai superar de forma adequada tudo isso? Então, todas as questões, a pauta, eu queria deixar meu ponto de vista, deixar a minha ideia de como a gente vai atravessar isso, tá? De forma muito racional, tentar tirar o máximo de emoção daí, principalmente a ganância, porque senão você pode ter resultados muito ruins.
Eu quero agora aproveitar aqui, ser meu parceirinho de saúde, coloque a sua opinião aqui embaixo para mim, tá? Coloque, a gente aumentar, isso aqui vai ser muito dinâmico, tá? Isso aqui vai mudando todo dia, a gente vai vendo, tá? A grande questão é a distância entre essas duas curvas e quando a gente vai mudar do horizontal para o vertical. Então, quero saber da sua opinião, se você acha plausível todos esses argumentos, coloque a sua opinião aqui embaixo, se posicione. A gente não tem que ser agnóstico a isso, tá? Deixar totalmente na mão do governo decidir como vai ficar a nossa vida daqui para frente. A gente tem que ter sim opinião, se posicionar. Isso é ético da nossa parte, tá? Até terceirizar isso totalmente para as instituições públicas agora decidir a nossa vida chega a ser de uma irresponsabilidade. Então vamos montar nossos argumentos, vamos ter ciência para a gente poder fortalecer a nossa sociedade como um todo, tá? Unir todas as entidades para que a gente passe junto de forma forte, de pé por tudo isso e chegue do outro lado, vendo a nossa bolsa novamente sendo falada aí em 150 mil pontos, levando aí as nossas carteiras de investimento, aumentando nossos patrimônios e levando a tão sonhada liberdade de escolhas que a gente tanto busca na nossa classe, tá? Médicos trabalhando com liberdade financeira, tendo liberdade de escolhas, exercendo a medicina apenas por propósito. Tamo junto, meu parceirinho, e é só o começo.